Boa noite, então, alunos, né? Hoje mais uma aula de eletromagnetismo, aula do dia 17/4, mapas 8 e 9, que estão disponibilizados lá no Moodle, para vocês terem acesso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campos elétricos em meio material. Vamos falar de corrente elétrica, correntes de convecção e correntes de condução. Vou falar também um pouquinho sobre polarização em dielétricos, constantes de rigidez dielétrica, problemas de valor de fronteira, né? Equação de Laplace e Poisson, e algumas coisas sobre capacitância, se der um tempinho aí, né? Além disso, a gente vai resolver alguns exercícios, alguns exemplos, para orientar um pouco o trabalho de vocês aí, tá? Eu vou fazer, então, o compartilhamento aqui das apresentações para vocês. E aí, quem tem dúvidas pode ir perguntando, que eu vou esclarecendo as dúvidas conforme elas forem aparecendo aí, tá? Lembrando que o material que eu uso é do professor Rafael, né, Beltrame, lá da Universidade Federal de Santa Maria, e é um material excelente, né, para a gente estar utilizando aí bem resumidamente, então, para que a gente consiga fazer mais rapidamente aí o curso de eletromagnetismo, tá? Então, agora, nesse primeiro material, a gente vai falar um pouquinho das propriedades desses materiais, né? O que são materiais condutores e isolantes, e aí depois a gente vai falar um pouquinho das correntes de convecção e correntes de condução. Então, vejam, ó, nós sabemos que os nossos materiais elétricos, principalmente, né, aquilo que a gente trabalha, a gente pode classificá-los como condutores e não condutores, ou condutores e isolantes, ou condutores e dielétricos, né, que são a mesma coisa, né, isolantes ou materiais dielétricos, que são aqueles materiais que permitem a passagem de elétrons, né, ou mais especificamente a passagem de corrente elétrica, tá? Esses materiais possuem os dielétricos principalmente, né? Os materiais condutores são aqueles que conduzem com facilidade esta nossa corrente elétrica. E os materiais dielétricos, que são os nossos isolantes, eles têm algumas características próprias, né? Como a susceptibilidade, a permissividade e a rigidez dielétrica, tá? Que faz com que eles sejam materiais dielétricos. Quando a gente fala das propriedades desses materiais, então, a primeira delas, principalmente para os materiais condutores, né, a gente conhece como a condutividade elétrica, tá? Que é esse sigma, né, e a gente mede em Siemens por metro, tá? Essa é a unidade de medida da condutividade elétrica, tá? E os materiais que têm esse Siemens, né, esse sigma muito alto, são materiais, ó, se o sigma for muito maior que 1, então eu considero esses materiais como condutores, tá? Isso geralmente vai estar na ordem de 10 na 15 ou mais, tá? Então, esses são materiais que a gente considera ou classifica como condutores, e se a condutividade for muito menor que 1, então são materiais dielétricos, né? Geralmente na ordem de 10 na menos 12 ou menos do que isso, tá? Lembrem sempre que os materiais condutores, o que acontece com eles? São materiais que têm facilidade em arrancar elétrons, né? E aí, os materiais não condutores, obviamente, não têm essa mesma facilidade, e por isso eles são isolantes, né? Além disso, a gente tem alguns valores intermediários, que são os nossos semicondutores, né? Por exemplo, o silício e o germânio, né, que são cristais com a estrutura cristalina praticamente perfeita, né, são considerados semicondutores, são muito usados em eletrônica, né, materiais como chips, enfim, cartões de memória, né, são materiais semicondutores. E os condutores, que são a maioria dos metais, né, cobre e alumínio, principalmente, que é o que mais a gente usa, e os isolantes, né, plástico, vidro, enfim, tá? Quando a gente fala desta propriedade, então, a gente tem a condutividade, né, tem uma tabela, geralmente eles são tabelados aqui, como materiais condutores, né, aqui, ó, né, na ordem de 10 na 7, vai subindo, né, os semicondutores, ó, 2,2, 4,4, 10 na menos 4, né, nessa ordem aqui, e os isolantes, então, 10 na menos 12, né, ou menos, tá? Então, esses são os materiais que a gente considera como isolantes. E é claro que se a gente pegar, por exemplo, eu posso ter ainda os supercondutores, né?
ou seja, se eu reduzir muito essa temperatura, muito próximo a 0 Kelvin, né, eu consigo, por exemplo, pegar um chumbo ou um alumínio e transformar ele em supercondutor, né, aí uma condutividade na ordem de 10 na 20 Siemens por metro, tá? Então, eles acabam sendo considerados supercondutores, né, dependendo do material que eu tenho, quando eu baixo muito essa temperatura, né, quando eu chegar aqui a 0 Kelvin, né, uma temperatura muito baixa, né, 273 graus negativos, aproximadamente, então eu chego, eu transformo esses materiais em supercondutores, tá? Então, o que eu consigo definir para isso, tá? Pessoal, eu vou falar rapidamente, assim, algumas coisas e vou depois para o que nos interessa, que são os exemplos, tá? Aí, qualquer coisa que vocês tiverem mais dúvidas também, eu disponibilizei lá no Moodle, né? Os vídeos do professor Rafael lá, que estão disponíveis também no YouTube. Então, ele explica, né? A parte teórica um pouquinho mais aprofundado aí. Aí, quem tiver alguma dúvida, vocês podem estar acessando lá, que ele comenta isso também. Além do que, essa questão dos materiais, né, vocês já viram materiais também, e aí vocês também têm essa disciplina, né, então senão fica muito repetitivo, tá? Então, a gente vai separar, por exemplo, a questão da corrente elétrica, né, que são as correntes de condução e convecção, para esses dois tipos de materiais, tá? Para materiais que são condutores e para materiais que são isolantes ou dielétricos. Então, geralmente, quando a gente determina o que é a nossa corrente elétrica, tá? Então, lembram lá da física 3, né? O que é o meu I, a minha corrente elétrica? É a quantidade de carga que eu tenho em um determinado intervalo de tempo, né? Ou a quantidade que passa. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Não, né? A quantidade de carga, então, que está passando num determinado intervalo de tempo, né, por uma seção transversal de um fio qualquer. Então, a quantidade de carga que atravessa esse fio por um determinado intervalo de tempo, eu vou ter minha corrente elétrica. Agora, nós vamos entrar numa outra definição que a gente viu muito superficialmente lá em Física 3, que é o que nós conhecemos como densidade de corrente elétrica, ó, que é esse nosso J aqui, tá? Então, a densidade de corrente elétrica, ela é um vetor, e o que ela significa? Ó? Se a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa durante um determinado intervalo de tempo, a densidade de corrente elétrica, ela vai ser determinada pela quantidade de elétrons que eu tenho, ou a minha corrente elétrica, em um determinado espaço, por exemplo, em uma determinada superfície ou num determinado volume, tá? Então, essa densidade de corrente elétrica, ela vai ser dada por esta transformação, tá? De uma quantidade de elétrons existente por uma determinada quantidade de superfície, tá? Ou de volume. Depois eu vou mostrar mais profundamente para vocês uma coisa que vai ser muito importante e vocês deverão saber quando a gente falar dessas densidades de corrente elétrica, que é um chamado efeito skin ou efeito peculiar, tá? O que seria esse efeito skin? Skin é pele, né? Então, quando a gente fala em densidade de corrente, por exemplo, se eu pego um condutor qualquer, tá, um fio condutor, a densidade de corrente elétrica, ela está muito mais presente na superfície desse fio do que no seu centro, tá? E aí, por isso, nós temos essa coisa de efeito peculiar, que a gente conhece como efeito skin, tá? Alguns livros trazem isso como efeito skin. E para vocês que vão ser engenheiros eletricistas, isso vai ser muito importante, vocês vão aplicar isso mais para frente também, principalmente em materiais. Dependendo do condutor que eu tenho, essa área, ela vai ser, esse efeito, ele é tão importante que a gente costuma dizer que coloca nesse fio uma alma de aço, né? Isso é muito aplicado, por exemplo, em fios de alta tensão, porque se você pegar um fio de cobre, ele não adianta, se você precisa de uma grande quantidade de carga passando por aí de corrente, não importa se você pegar um fio muito grosso, o que significa isso? Que no centro você praticamente não vai ter corrente elétrica, né? A corrente elétrica no centro é nula. Essa tua densidade de corrente, ela vai ficar exatamente na superfície. Então, dentro desse fio, você pode pôr
um material, um aço, por exemplo, né, que te dê muito mais sustentação, ou seja, um material que seja de forte resistência a, como é que eu vou dizer, elasticidade, né? Por exemplo, um fio de alta tensão, se você colocar dentro dele uma alma de aço, você pode, por exemplo, colocar as torres mais distantes umas das outras, porque ele vai ter a mesma condutividade, né? Porque a corrente elétrica, ela vai estar sempre na superfície, e aí você consegue pôr uma alma de aço que isso não vai interferir, tá? Na condutividade elétrica desse material. E aí você consegue separar, por exemplo, duas torres, né? Deixar mais distante uma da outra, e isso poupa muito em materiais, né? Isso, vamos pensar assim, barateia a instalação dessas redes, né? De alta tensão, tá? Mas depois eu faço um desenho para explicar melhor isso para vocês. E aí, essas densidades de corrente, então, vai ser nova para a gente, tá? É uma unidade nova, essa densidade de corrente que a gente vai ter aí. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu ligar e desligar a luz, né? Lembram que eu comentei isso com vocês no ano passado, quando a gente falava de corrente? Se é a quantidade de carga em um determinado tempo, nós vamos ter esses elétrons passando, por exemplo, num condutor, né? Mas a velocidade que nós chamamos de velocidade de deriva, lembram que eu comentei com vocês? A velocidade de deriva desses elétrons é muito pequena, né? Quer dizer, o elétron é muito lento na sua locomoção. Mas então, como é que a energia, a eletricidade chega quando você bate o interruptor, por exemplo, e a lâmpada já acende? É que essa energia vai passando de elétrons para elétron, né? E aí a gente vai ter essas densidades de corrente por condução, né? Que acontecem nos condutores. E a corrente por convecção acontece basicamente nos não condutores, né? Nos isolantes, tá? Então, quando a gente vai tratar dessas densidades de corrente, nós vamos tratar da convecção e da condução. A convecção, que é a primeira delas aqui, nesse slidezinho aqui, ela acontece aonde? Nos materiais não condutores, tá? Ou seja, eu tenho um fluxo de elétron através de um isolante. Como é que esse fluxo de elétron se dá através de um isolante, ó? Verifiquem aqui, se eu pegar o I, né, a variação de corrente, é a quantidade de carga por um determinado intervalo de tempo, e isso daqui, ó, é um isolante, então, eu vou ter quem aqui, ó? Eu vou ter uma superfície, né? Um comprimento aqui por uma largura, tá? E eu vou ter esses elétrons andando aqui, ó, com uma velocidade V, ou U, que eu tenho aqui, tá? Então, verifiquem comigo assim, ó. Quem que é a minha quantidade de carga que eu tenho aqui? Vai ser a densidade de elétrons que tem aqui, né? Por unidade de carga, por unidade de comprimento ou de superfície, tá? Então, vai ser essa minha densidade ρV, que é a densidade volumétrica de carga que eu tenho aqui, vai ser multiplicada por quem, ó? Quem que vai ser a minha quantidade de carga? Vai ser essa superfície aqui, ó, né? A superfície de cada lado desse meu sistema, vamos pensar assim, vezes o comprimento dele, ó, tá? Dividido por ΔT. Mas aí pensem assim, ó, quem que é o comprimento, ΔL, ó? O comprimento dividido pelo tempo, ó. Espaço dividido por tempo me dá velocidade, né? Então, a minha velocidade U, que eu representei aqui, U, ó, vai dar a minha quantidade de corrente elétrica, ó. Quem que vai ser a minha corrente que vai atravessar isso daqui por convecção? Tá? Porque ele é um material dielétrico, né? Então, eu tenho uma corrente de convecção. Então, vai ser a densidade volumétrica de carga, vezes a superfície, vezes a velocidade, né? Porque isso daqui, ó, ΔL por ΔT é velocidade. E aí, como é que fica a minha densidade de corrente elétrica? Isso aqui é a corrente elétrica. Como é que fica a densidade de corrente? Densidade de corrente é a quantidade de corrente que eu tenho numa determinada superfície. Então, é isso que eu determinei aqui, ó. Se o ΔI, que é a minha quantidade de corrente, dividido por superfície, né? Então, se eu dividir isso daqui, como é que vai ficar a minha densidade de corrente elétrica? Ó? Vai ser o ρV, né? Porque esse ΔS aqui, ó, simplifica com esse ΔS daqui. Então, vai ficar quem? ρV vezes V, né? Ou U, que é a velocidade dessa minha corrente.
Então, a minha densidade de corrente num isolante, né, num dielétrico, vai ser isso daqui, ó. Vai ser a densidade de carga, que é o meu ρV, vezes a velocidade de deriva dessa minha carga, né, desse meu elétron. Geralmente vai ser um elétron que está se movimentando. E como é que a gente determina a densidade de corrente? Área por metro, né? Por metro quadrado. Ó. Essa é a unidade de medida da nossa corrente elétrica ali, tá? Como é que a gente pode determinar as correntes de convecção, por exemplo? Um exemplo bem simples são os tubos catódicos, né? Os tubos de raios catódicos, que seriam aqueles tubos das TVs antigas que hoje a gente nem utiliza mais, tá? Então, aí vai ser porque aqui eu tenho um dielétrico, né? Um gás, né? Um dielétrico qualquer, e aí ele vai conduzir aqui as correntes, né? Então, essa é uma aplicação de uma corrente de convecção, tá? Então, as correntes de convecção, ó, correntes de convecção, elas se dão aonde? Se dão nos isolantes, tá? As correntes de condução, então. Correntes de condução vão ocorrer agora nos condutores, tá? Como é que a gente determinava a força lá sobre um elétron, né? Era a minha carga, né? A força, lembram lá da lei de Coulomb, né? Para a gente determinar campo elétrico? Então, a força elétrica era quem? A carga vezes o campo, né? E a minha carga, nesse caso aqui, é um elétron em movimento, por isso que eu coloquei aqui menos E, né? Então, o menos E é a carga do meu elétron, vezes o campo elétrico relacionado aí, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu só voltar aqui para ver se não tem ninguém pedindo para entrar, não? Então, vejam, ó, a força elétrica é E de carga, né? Carga elétrica vezes o meu campo, tá? Aqui que eu falo para vocês, ó, que os elétrons, eles são muito lentos, né? Então, o que vai acontecer numa corrente de condução, desculpa? Essa energia vai passando de elétron para elétron. Então, o que acontece? Eu vou ter essa minha velocidade de deriva, tá? Que é a velocidade que esse elétron tem dentro de um condutor. A velocidade do elétron, ela é muito pequena, mas a energia do choque, né, quando essa corrente vai passando de elétron para elétron, é que ela é muito rápida. E aí, por isso que a gente, às vezes, costuma confundir, né, a velocidade de deriva desse elétron, que é muito pequena, tá? E a velocidade e a velocidade dessa energia que passa por ele, tá? Então, nós vamos ter aqui uma variação de momento, certo? Quem que é a minha variação de momento? É a massa vezes a velocidade dividido pelo tempo, ó. Esse tal aqui é o tempo de interação, o tempo médio de interação. Tempo médio de interação entre o quê? Entre o choque de cada um desses elétrons, tá? Quando essa energia vai passando, por exemplo, quando eu ligo o interruptor, a energia elétrica vai passando de elétron para elétron, então esse aqui é o tempo médio de colisão, tá? Entre um e outro, para que essa energia passe. Então, eu vou ter o meu momento, a minha variação de momento desse elétron livre dentro de um condutor, tá? Isso aqui a gente viu lá, isso aqui é física 1, né? Quando a gente falava em momento linear, principalmente lá na física 1. Então, isso daqui vai ser quem, ó? Isso aqui é a minha força, né? A massa vezes a velocidade dividido pelo tempo médio de colisão, vai ser igual, então, ao E, que é a carga vezes o E, né? Aí, reescrevendo isso daqui, eu posso dizer que a minha densidade volumétrica de carga, né, densidade de carga eletrônica aqui de carga, vai ser menos N, tá? Quem que é o meu N? É o número de elétrons que eu tenho, vezes a carga de cada um desses elétrons, tá? E aí, a densidade de condução agora, ó, qual que é a diferença entre a densidade de condução e a densidade de convecção? Densidade de corrente, né, de condução e de convecção. É que a densidade de corrente de convecção, tá? Ela vai me dar quem, ó? Ela vai me dar a densidade de carga vezes a velocidade. Quando eu tenho uma corrente de convecção. Quando eu tenho uma corrente de condução, eu vou ter quem? Eu vou ter a minha densidade de corrente vai ser a condutividade desse condutor vezes o campo elétrico, tá? Então, a diferença está aqui, ó, certo? A condutividade pelo campo é para uma corrente de condução, tá? E a densidade de corrente, que vai ser a densidade de carga pela velocidade, vai me dar a corrente de convecção. Isso daqui se dá num isolante, isso daqui se dá num condutor. Essa lei aqui de densidade de corrente elétrica,
que vai me dar condutividade pelo campo elétrico, é a lei de Ohm na sua forma pontual, tá? Então, essa daqui é a minha lei de Ohm para os condutores, tá? Que a gente conhece lá. Quem que é a nossa lei de Ohm? Lembra lá? U é igual a R vezes I, né? Ou a resistência vai ser U dividido por R, né? U dividido por I. Né? Essa é a minha resistência que são dadas lá pela lei de Ohm, tá? Então, sempre que a gente tiver isso, ó, aqui, por exemplo, né, eu tenho os condutores perfeitos, que daí vão me dar uma superfície equipotencial, que a gente já discutiu algumas coisas sobre isso, tá? E aqui, por exemplo, aqui tem um desenho que explica muito bem, por exemplo, a relação da diferença de potencial, né? Lembram que nós temos a nossa diferença de potencial, quando a gente faz lá, para ter a resistência, né? A nossa diferença de potencial ia ser que nós vimos na última aula, o nosso potencial elétrico era integral de EdL, né? Então, esse dava o meu potencial, tá? Então, aqui existe uma ilustração, ó, bem bacana sobre essas três coisas, né? Imaginem que aqui eu tenho um fio, tá? Um fio de comprimento L, o sentido da corrente elétrica é sempre contrário ao sentido do campo, né? O campo elétrico está num sentido, a corrente vai estar em outro. É por isso que esse meu campo é menos o gradiente, né? Aqui de potencial, né? Que vai ser zero. Então, aqui o que eu tenho, ó? Enquanto a minha DDP tenta empurrar, né, fazer energia para empurrar aqui os amperes, quem é a minha resistência? A resistência sempre vai ser aquela força oposta à passagem desses meus elétrons, né, dessa minha corrente, ó. Então, a DDP gasta energia, digamos assim, né, a DDP empurra essa minha corrente, enquanto a resistência impede a passagem dessa minha corrente pelo fio, tá? E aí, por isso que a gente vai ter essas diferenças aqui de condutividade e de resistividade, né? Lembram aqui, ó, que eu ia falar para vocês, então, quando a gente fala do nosso fluxo de elétrons, né, de campo elétrico, por exemplo, ó, quem que era o nosso V, o nosso potencial elétrico, ou U, que a gente costuma usar também, né? O nosso potencial elétrico é uma integral de E de L, né? Que vai ficar quem? Se você integrar E de L, né, você vai ficar E vezes L, ou seja, o campo elétrico vezes o comprimento. E aí a gente tem que a densidade volumétrica de corrente, né? Aliás, desculpem, a densidade de corrente elétrica vai ser a corrente dividida pela superfície, tá? E eu posso determinar também essa densidade de corrente aqui no condutor, a condutividade vezes o campo elétrico. Ó. Mas quem que é o meu campo elétrico? É V dividido por L, né? O potencial dividido pelo seu comprimento. Se a gente fizer uma igualdade para isso aqui, e determinar que U é igual a R vezes I, né, lá da lei de Ohm, que essa daqui é a lei de Ohm de uma forma pontual, a gente vai ter lá a outra lei de Ohm para os fios, lembra que a gente via lá em Física 3? Ó, a minha resistência, né, vai ser a resistividade, que é o nosso Rho, vezes L dividido pela área. É daqui que sai aquela nossa equação da lei de Ohm que nós conhecemos lá na Física 3, tá? Que a gente não fez. Existe uma diferença entre isso aqui, ó, esse sigma, que é a condutividade, e esse ρ, que é a resistividade, tá? Eles são grandezas inversamente proporcionais, certo? O sigma, tá? É 1 sobre ρ, assim como o ρ é 1 sobre sigma, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais, ó. Esse sigma aqui, que são os símens, eles são taxados como condutividade, tá? Isso aqui é a condutividade de um material. E o ρ é a resistividade desse material, certo? Então, são coisas diferentes. E aí, além disso ainda, a gente tem a potência, né? Como é que a gente determina a potência num aparelho qualquer? A nossa potência é sempre dada em watts. Lembram? Potência é o quê? A quanta energia eu gasto durante um determinado intervalo de tempo, né? Ou quanta energia, lembram da potência da sua forma mais simples? É energia dividido pelo tempo, né? Ou a força vezes a velocidade, lá
do trabalho, né, da física 1, né, o nosso trabalho era a força vezes a distância, né, então a potência vai ser a força vezes a velocidade. Então, se eu fizer isso daqui, a gente tem a lei de Joule na sua forma mais simples, ó, a nossa potência vai ser quem? A integral do campo elétrico, produto escalar da minha densidade de corrente em função de um volume, né? Então, é E, produto escalar J, então, campo elétrico, produto escalar da corrente, de dV, tá? E aí, a gente tem isso daqui, ó, quem que é o nosso volume, ó, tá? Quem que é o nosso dV? É uma superfície vezes um comprimento, né? Então, eu posso dividir isso aqui, ó, em duas integrais, uma de comprimento e uma de superfície, tá? O E, que é o meu campo elétrico em função do comprimento, e o J, que é a minha densidade de corrente elétrica em função de uma superfície. E aí nós temos que potência é U vezes I, né? Ó, o potencial vezes a corrente. E aqui a gente deduz, então, as nossas duas formas de corrente que a gente tem lá, tá? Isso de certa forma, é um pouco mais simples do que aquilo que a gente costuma verificar aí, tá? Então, essa quantidade de densidade de corrente, na verdade, que é a nossa nova unidade que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Eu posso determinar ela em determinadas situações dentro do eletromag. Um exemplo é esse daqui, tá? Por exemplo, assim, ó, se nós tivermos uma densidade de corrente, esse exercício eu já vou fazer com vocês, para vocês tentar, para ver se vocês conseguem tentar entender isso, né? Então, vejam, ó, se eu tiver uma densidade de corrente, tá? 1 sobre R ao cubo de 2 cosseno de θ na direção de AR, né, num vetor AR, mais seno de θ na direção de Aθ, então essa é a minha densidade de corrente, e eu quero saber qual que é a corrente elétrica que passa por uma casca esférica de raio 20 centímetros, e depois, aliás, como numa casca hemisférica, né? Então, metade de uma esfera. E depois, na letra B, por exemplo, aqui, calcular a corrente por uma casca esférica de raio 10 centímetros, tá? Então, essa daqui é uma aplicação que a gente vai fazer. Então, eu tenho a densidade de corrente e eu preciso saber qual que é a minha corrente elétrica, tá? Eu já vou fazer isso para vocês. Um outro exemplo bem simples, que eu também vou resolver com vocês, é como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho um gerador de Van der Graaf, né, que a gente já trabalhou lá no laboratório. Então, vejam bem, ó, nessa situação problema aqui, o que que eu tenho? Uma densidade superficial de carga, significa que é o que? Um ρV, né, ou um ρS, na verdade, né, porque eu estou falando de uma superfície. Então, uma densidade superficial de carga de 10 na menos 7 coulomb por metro quadrado é transportada por uma correia de largura 10 centímetros, a velocidade de 2 metros por segundo. Qual a carga na calota esférica após 5 segundos, tá? Esse aqui é um outro exemplo, gente. Imaginem lá, ó, nós estávamos fazendo lá, isso aqui é o nosso gerador de Van der Graaf lá do laboratório. Aquela correia que nós usávamos de borracha aqui, ó, tá? Lembram que eu falei para vocês que a correia passava aqui numa escova, e daí eu tinha ele arrancava elétrons, né? Essa correia passava por uma polia de acrílico, o atrito entre ela e a polia que eu tinha lá retirava elétrons, né, do acrílico sobre a correia, e aí eu tinha elétrons aqui na superfície dessa correia, e esses elétrons passavam para a nossa calota esférica que nós tínhamos aqui em cima, tá? Que era o nosso gerador de Van der Graaf, era assim que nós levávamos os choquinhos lá no laboratório. Ele quer saber que se aquela correia tivesse 10 centímetros de largura, e essa aqui era a velocidade dela, qual que é o nosso Q? Qual que é a nossa carga que vai estar distribuída aqui nessa superfície? A gente pode fazer isso, porque aqui eu tenho o quê? Uma corrente de convecção, porque a borracha dessa correia aqui, ela é o quê? Ela é um material isolante, ela não é um material condutor, então eu vou ter que usar uma densidade de corrente de convecção, né? Porque eu tenho um material isolante. E aqui eu tenho um material condutor, ó, um fio de 1 milímetro de diâmetro, tem uma condutividade, né? Então é o meu sigma, ó, 5,10 na 7 siemens por metro, tem 10 na 29 elétrons livres para cada metro cúbico, ó, então esse é o meu ρV, né? A minha densidade de carga
por metro cúbico. Quando um campo elétrico de 10 milivolts por metro é aplicado, determine. Eu preciso saber a densidade de carga, então é o meu ρV, de elétrons livres, a densidade de corrente, que é o meu J, a corrente elétrica nesse fio, que é o meu I, e a velocidade de deriva desses elétrons, que é o meu V, tá? Então, esses exercícios eu vou fazer com vocês agora, para que a gente consiga entender, então, essa primeira parte aqui, tá? Que são as correntes de condução e as correntes de convecção, certo? Eu só vou interromper aqui o compartilhamento agora, para que a gente possa verificar, então, aqui a nossa. Vou fazer com vocês, então, né, um resuminho ali para ficar mais fácil. Parece que eu estou falando grego, né, gente? Alguém entendeu alguma coisa do que eu falei? Tomara que vocês tenham entendido um pouco, pelo menos, algumas coisas. Quem não entendeu nada? Tudo certo? Tá? Agora vai ficar, acho, mais fácil de vocês entenderem aquilo que eu estava explicando lá, né? Eu vou... Mais ou menos, Daniel? Não, então tá bom. Você mais ou menos já tá louco de bom, né? Vamos pensar assim, então, gente. Deixa eu escrever aqui para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Quando a gente fala dessas correntes de convecção e correntes de condução, então, o que vocês têm que identificar primeiro, tá? Quando é que eu aplico uma coisa e quando é que eu aplico outra? Tá? Quando eu tenho as correntes de convecção, elas são dadas para materiais isolantes, e as correntes de condução são dadas para materiais condutores, tá? Mas quando eu falo dessas correntes e das densidades de correntes, o que vocês têm que pensar, então, primeiro? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso I, né, o I maiúsculo, o I minúsculo, tanto faz, o nosso I sempre vai ser quem? A quantidade de carga, um dQ, por um dt, tá? Então, isso aqui, ó, vai ser para nós quem? A quantidade de corrente elétrica, tá? E vai ser dq por dt. Agora, o que a gente vai ter de novo? A gente vai ter um J, né? Que é a nossa densidade de corrente elétrica, tá? Então, vejam, o I é a nossa corrente. O J vai ser a nossa densidade de corrente, tá? Então, vai ser um vetor. O que nós vamos representar esse J aqui? Esse nosso J, que é a nossa densidade de corrente elétrica, ela vai ter duas situações, né? Quando a gente vai ter isso aqui, vamos fazer assim, ó, a gente vai ter isso aqui para um material condutor, né? E nós vamos ter esse J para um material dielétrico ou isolante, tá? É isso que nós vamos ter. Como é que nós vamos determinar isso daqui, ó? Toda vez que a gente precisar determinar o J, é como se eu pegasse a nossa corrente elétrica e fizesse quem? Uma integral de superfície, tá? De JdS. Ó, o que eu vou fazer? Como é que a gente consegue determinar o J ou pegar o J através do I? Qual que é a relação entre a corrente elétrica e a densidade de corrente? É isso aqui, ó, tá? Toda vez que a gente precisar depois, como lá nos exercícios que nós vimos, né, que eu vou fazer depois com vocês, ó, toda vez que a gente precisar encontrar a nossa corrente elétrica e a gente tem densidade de corrente, o que eu vou fazer disso? Eu vou fazer uma integral de superfície, tá? Uma integral de superfície, então vai ser uma integral dupla, de J, que é a minha densidade de corrente, produto escalar, né? Produto escalar de ds, que é a área da onde ele está atuando. Então, naquele primeiro exemplo que nós vamos resolver depois do exercício, se vocês lembram que eu li lá para vocês, eu tinha na letra A uma calota hemisférica, então metade de uma esfera, e na letra B uma esfera inteira. Significa o quê? Que essa minha densidade, a minha superfície vai ser diferente. Eu vou ter primeiro uma superfície para metade dessa calota, e na letra B eu vou ter para a calota inteira, tá? Então, tenho uma densidade de corrente lá, e eu vou ter que fazer um produto escalar com essa minha superfície, tá? Então, toda vez que a gente tiver que determinar o I, vai ser um J, produto escalar de S. Quem que é o meu J? É a minha densidade de corrente. Só que esse meu J, ele pode ter
duas coisas, né? Eu posso ter primeiro uma convecção, um J de convecção, tá? Quem que é o meu J de convecção? É aquele que eu vou determinar para materiais isolantes, tá? Esse é a minha corrente de convecção. Como é que eu vou determinar isso, ó? Ia ter lá, né? Eu posso ter lá, para uma corrente de convecção, quem que eu vou ter? Eu vou ter um ΔI, que é a minha corrente elétrica, é quem? É uma variação de carga dividido por uma variação de tempo, né? Só que, lembram lá, a gente tinha mais ou menos lá, assim, um quadrado, né? Que transportava, que eu tinha determinado lá para transportar essa minha quantidade de corrente aqui, tá? Então, eu tinha uma superfície, né? Eu tinha um ΔS aqui, que corresponderia, por exemplo, deixa eu pintar aqui, ó, que corresponderia, por exemplo, a esse pedaço aqui em cima, né? E aqui embaixo eu tinha o ΔL, né? Que era o comprimento que ele andava aqui. Então, quem é que ficava lá para o meu ΔI, ó? Eu podia substituir esse meu ΔI aqui, ó. Quem que era a minha quantidade de carga? Era a quantidade, a densidade volumétrica que eu tinha aqui, né? Quantos elétrons eu tinha nesse volume, tá? Nesse volume aqui inteiro, ó, nesse caixote, por exemplo, aqui. Vezes quem? Vezes a minha superfície, né? Vezes o meu comprimento, a minha variação do comprimento, e isso tudo dividido pelo ΔT que eu tinha lá, tá? Então, como é que eu determinava a minha carga? Eu tenho que pegar quantos elétrons eu tenho aqui e multiplicar pelo volume. Quem que é o meu volume, ó? Eu posso dizer que o meu volume é ΔS, que é a minha superfície, né? Vezes o ΔL, que é o meu comprimento, tá? Porque isso daqui, ó, se eu pegar a superfície vezes o comprimento, vai me dar o volume. Aí, o que que eu posso determinar aqui, ó? Lembram, ó, que ΔL por ΔT vai ser a nossa velocidade, tá? Então, isso aqui é velocidade, ó. Como é que vai ficar o nosso ΔI, então? Tá, o nosso ΔI vai ficar quem aqui, ó? Vai ser o ρV vezes o ΔS, né? E vezes a velocidade, que lá no nosso slide foi chamada de U, né? Então, o que que eu tenho aqui, ó? ΔV vezes ΔS vezes velocidade. Isso daqui me dá a corrente elétrica, ó. Se isso daqui me dá a corrente, quem é que vai me dar a densidade de corrente, ó? Se eu pegar aqui o meu ΔI, ó, se eu pegar o ΔI e dividir pelo ΔS, ó, deixa eu só fazer aqui, ó. Se eu pegar esse ΔS e passar para cá dividindo, ó, ΔI dividido pelo ΔS igual a ρV vezes ΔS, ó, tá? ρV vezes V, né? ρV vezes V, não vezes ΔS. Ó, a quantidade de carga de corrente elétrica dividido por uma superfície me dá a densidade de corrente que eu tinha aqui, ó, tá? A densidade de corrente, J, ó, isso aqui, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Isso aqui é J, que é a minha densidade de corrente. Lembra quem que é a densidade de corrente, gente? É a quanta corrente eu tenho numa determinada superfície, tá? Então, o meu J vai ficar quem? ρV vezes V, tá? Então, isso aqui, ó, esse aqui é o meu J de convecção. Ou seja, quando eu tiver um material dielétrico, eu vou achar o meu J fazendo quem? A densidade de carga vezes a velocidade com que ele se propaga nesse material isolante, tá? Como é que eu meço isso daqui? Qual que é a unidade de medida? É ampere por metro quadrado, né? Ó, ampere por metro quadrado. Corrente dividido pela superfície, tá? Então, essa daqui, ó, é a densidade de corrente quando? Quando a gente tem uma corrente de convecção, tá? Quando a gente tem uma corrente de condução, então, tá? Depois eu tiro as fotinhos e mando lá para vocês, certo? Quando a gente tem uma corrente de condução,
certo? A condução acontece sempre que eu tiver um material o quê? Condutor, né? Condutor, certo? Esse amarelo não aparece muito, né? Ó, então, como é que acontece? Qual que é a diferença quando a gente tem condução e quando a gente tem convecção? É porque quando a gente tem convecção, quando a gente tem condução, a gente tem que fazer uma relação da força, tá? Por que eu tenho que fazer uma relação de força? Porque agora eu vou ter choque, tá? Os meus elétrons vão estar presos, por exemplo, num fio condutor, e quando eu ligo o interruptor aqui, né, a minha corrente vai passar rapidamente e vai acender a lâmpada, por exemplo, tá? Mas o que que acontece? Significa que o elétron que estava aqui na ponta correu lá para acender a lâmpada? Não. O que que aconteceu aqui? Quando eu liguei o interruptor aqui, eu fechei o circuito. E aí esses elétrons vão fazer o quê? Vão dar choques entre si, né? Esses choques, na verdade, são o quê? São as minhas, a velocidade com que eles colidem vai ser tão rápida que ele vai chegar lá praticamente no mesmo instante. Mas se eu tiver que calcular o quanto esse elétron demora para percorrer aqui, ó, vão ser algumas horas ou dias até, né? Ou seja, a velocidade de locomoção do elétron dentro de um condutor, ela é muito baixa, que é essa minha velocidade de deriva. Mas a colisão entre eles é que vai fazer com que essa corrente passe rapidamente lá. Então, isso daqui vai depender de quem? Da minha condutividade, né? Então, o material condutor depende do sigma, que é a minha condutividade. Então, o que que a gente podia ter lá, né? O que que a gente tinha? Ó, que a força elétrica, lembram lá da física 3, é a carga que nós chamamos de menos E, vezes o campo elétrico, que é o E, né? E aí, como eu estou falando do momento da minha força, então eu vou pegar quem? A massa, vezes a velocidade, e dividir por aquele tal, né? Que é o tempo médio de colisão entre essas moléculas. Isso aqui vai ser igual a quem? A menos E, que é a carga do elétron, vezes o E, tá? E aí, o que que a gente tem? Que a densidade volumétrica de carga é o número de elétrons vezes a carga de cada um dos elétrons. Quando a gente tem isso daqui, ó, o que que a gente pode determinar, né? Se a minha corrente elétrica é J por S, né? O que que eu posso ter ali? Então, se isso daqui, a densidade volumétrica da minha corrente é N vezes E, e eu posso dizer, então, que a nossa condutividade, que é o meu sigma, né? A condutividade elétrica vai ser quem? O número de elétrons vezes a quantidade de elétrons ao quadrado, vezes quem? O tempo médio de colisão dividido pela massa. E aí, numa corrente de convecção como essa daqui, quando a gente traz numa corrente de condução, né? O que que eu vou ter aqui na corrente de condução? Que o meu J vai ser o sigma vezes o E, né? Que vai ser a condutividade vezes o meu campo elétrico, tá? Então, isso daqui, ó, vai acontecer sempre que eu tiver um condutor, tá? O que que vocês têm que saber? Essa diferença aqui, ó, tá? Essa diferença básica entre os dois tipos de densidades de corrente, ó. Quando eu tenho corrente de convecção, eu vou ter a densidade volumétrica de carga pela velocidade, e quando eu tenho uma corrente de condução, eu vou ter quem? A condutividade vezes o campo elétrico. E lembre que essa condutividade aqui daí, ó, isso aqui, tá? Vai ser 1 sobre ρ, certo? Que não é esse aqui. Isso aqui é resistividade, tá? E isso aqui é condutividade. Então, um é sempre inversamente proporcional ao outro, tá? É óbvio, né? Que se eu aumento a condutividade, eu diminuo a resistividade. Se eu aumento a resistividade, eu diminuo a condutividade, tá? Isso a gente tem lá quando a gente fala dos sistemas, né? Então, as duas diferenças ali de condução e convecção. E aí a gente determinou mais uma outra coisa lá, que era quem? Que era a nossa resistência, né? Como é que a gente determina a resistência, então, de um fio?
Lembram lá? A gente, lá na física 3, a gente determinava a resistência de duas formas específicas, né? A primeira lei de Ohm, que era R igual a U dividido por I, né? E a gente tinha, quando a gente tinha um fio, a gente dizia assim, ó, que a resistência era a resistividade ρ vezes L, que era o comprimento do fio, dividido pela área, né? Que nós podemos dizer que isso aqui vai ser um S, de superfície, tá? Lembram disso, lá da física 3, ó? A gente tinha essas duas coisas aqui, que hoje ele abriu lá pra gente, né? Da onde que sai, por exemplo, isso daqui, ó, tá? Da onde que sai essa resistência? Da última aula que nós fizemos, tá? Da última aula que nós fizemos, ó, deixa eu só abrir aqui para vocês. Nós falamos sobre potencial elétrico, ó. Quem que era o nosso potencial V? Era uma integral de linha, né? De E, produto escalar de L. Isso daqui, né, quando a gente faz isso daqui, a gente acaba fazendo E vezes L, tá? Então, uma integral de E de L vai me dar E vezes L. Ou seja, se eu quiser determinar o meu campo elétrico, né, ó, se eu pegar isso daqui, né, então eu vou ter assim, ó, vamos já pôr aqui, ó, V vai ser quem? E vezes L, né, ou E vai ser V dividido por L. E quem que era o meu J, tá? E o meu J aqui, que nós determinamos lá na frente já, o J era quem? A quantidade de corrente dividido pela minha superfície, ó. Então, se eu tenho essas duas coisas aqui, e lembrando que esse meu J aqui, ele pode ser quem, ó? Sigma vezes E, né? Ó, o meu J pode ser sigma vezes E. Então, se eu substituir isso daqui, ó, J, né? Aqui, ó, J é quem? Pode ser também sigma vezes E. Se eu igualar isso daqui, né? Se eu fizer essa igualdade aqui, ó, o meu J, então, tá? Se eu continuar isso daqui aqui, ó, o meu J pode ser quem? Quem que é o meu sigma? Ó, o meu sigma vezes E, né? Se o meu E pode ser V dividido por L, então o meu J pode ser sigma, aqui, ó, o E é o potencial dividido pelo comprimento, né? Então, V sobre L. E aí eu já disse para vocês aqui, ó, que o nosso sigma, ó, o nosso sigma é 1 sobre a resistividade. Se eu fizer uma igualdade ali, né? Se eu multiplicar lá, ó, se eu pegar aqui sigma, vamos pegar isso aqui para cá. Só para terminar aqui para vocês, ó. Vai ficar quem? Sigma vezes E, né? Aliás, sigma vezes V sobre L, ó. Sigma vezes V dividido por L vai ser igual a I sobre S, né? Que é o meu outro J aqui, ó. I sobre S. E aí, se eu sei que a nossa resistência é U sobre I, né? Então, se eu fizer aqui, ó, se eu pegar esse I e passar para cá dividindo, ó, eu pego esse I aqui, passo aqui dividindo, eu vou ficar com U sobre I, né? Que é a mesma coisa, ó, V sobre I, o U sobre I, dá na mesma. Então, isso daqui vai ser a minha resistência, ó, vai ser quem? O S vezes o sigma, né? Dividido pelo L. Só que o meu sigma é 1 sobre ρ, tá? Então, no final, isso daqui vai ficar. Deixa eu só colocar aqui, então, para vocês. Ficaria assim, ó. Sigma vezes V, dividido por L, dividido por I, igual a 1 sobre S, né? Ó, fica isso aqui. Daí, isso aqui é a minha resistência, ó. Tá? Ó, isso daqui é a minha resistência. Então, isso aqui ficaria assim, ó, sigma vezes a resistência dividido por L é igual a 1 sobre S, tá? E aí, isso daqui, ó, eu vou inverter porque eu vou colocar ele como 1 sobre ρ, tá? Ó, o meu sigma, 1 sobre ρ. Então, a minha resistência aqui, ó, vai ser exatamente aquilo lá. R é ρ igual a L sobre S, tá? Que é a minha superfície, certo? Então, essa equação da resistência aqui, ó,
ela sai exatamente dessa densidade de corrente, tá? O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber basicamente isso aqui, ó, que é aquilo que a gente já via lá na física 3, tá? Que são as duas leis de Ohm, né? A resistência sempre vai ser a DDP dividido pela corrente, tá? Que a gente representava por I minúsculo, agora a gente representa por I maiúsculo, mas é a mesma coisa. E a resistência é Rho vezes L dividido por S, que é a nossa superfície, tá? Então, essas duas coisas que vocês têm aqui é aquilo que a gente já conhecia, tá? E outra coisa que nós vimos hoje foi a potência, né? Que eu determinei lá para vocês, que eram as nossas leis de Joule, tá? Quem que era a nossa potência, então? Tá? Vamos determinar aqui, ó. Então, para a gente determinar a potência, tá? Que é a lei de Joule, quem que nós tínhamos lá mais especificamente, né? Potência vai ser quem? Vai ser uma integral de volume do campo elétrico, produto escalar densidade de corrente em função desse volume, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa lei de Joule, né? Ou é a forma mais específica, né? Da lei de Joule, ou Joule, né? Tanto faz. E aí, o que que a gente tem, ó? Para um condutor reto, né? Quem que é esse nosso dV? Ó, dV pode ser dividido em quem? Como a gente fez antes lá, ds vezes dl, né? ds dl vai me dar o dV, tá? E aí, se a gente pegar para definir a potência, nós pegarmos uma integral de linha de E dl, né? Multiplicado por uma integral de superfície de J ds. Por que eu pego o campo elétrico pelo dl e o J pela superfície? Porque a densidade de corrente é em função da superfície, tá? E aí, o que acontece, ó? Se eu pegar EDL, ó, quem que era o meu EDL? Deixa eu pegar aqui, que nós fizemos agora o nosso EDL, ó. EDL, ó, EDL vai me dar quem? Vai me dar o V, né, ó, o U, tanto faz, ó. Integral de E dl é o meu U, tá? Que é a minha DDP. Então, isso daqui vai ficar U, e a integral de JDS, que nós fizemos lá no comecinho, ó. Quem que é a integral de JDS? Em função da superfície, é o nosso I, tá? Então, a potência é U vezes I. Eu vou fazer um I minúsculo, tá? Para a gente continuar lá da física 3, que dá na mesma, ó. Então, potência é U vezes I. Aí, o que nós temos? Daqui fica fácil, ó. Se potência é U vezes I, né? Quem que é o nosso R lá, por exemplo, né? R era U dividido por I, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e substituir, o I vai ser quem? Ó, se nós pegarmos o I, deixa eu só fazer aqui, só para vocês verem, ó. O I vai ser quem? U dividido por R, né? E o U vai ser quem? Vai ser R vezes I, né? Ó, essas três eu tenho aqui. Então, eu posso substituir aqui, ó. Eu vou ter potência U vezes I. Eu posso ter potência, ó. Vamos substituir o U. O U é quem? R vezes I. Então, se eu substituir o U por R vezes I, isso aqui vai ficar R vezes I ao quadrado, né? Agora, se eu pegar e substituir o I, a minha potência vai ser quem? U vezes U vai ficar U ao quadrado, dividido por R, ó. U ao quadrado, dividido por R, certo? Então, aqui, ó, eu tenho as três formas de potência, que a gente via também lá na física 3, tá? Que é o que nós colocamos ali hoje. Então, vejam, a nossa potência sai da onde? Sai daqui, ó. O campo elétrico, produto escalar da corrente, em função de um volume, tá? Então, se eu abrir isso daqui, o meu dV pode ser ds por dl, o ds é a integral da densidade de corrente, que é o meu I, o dl, o EDL é a integral do E pelo L, pelo campo elétrico, que vai me dar o meu U, né, que é o potencial elétrico, e a gente define, então, as potências, tá? É isso que a gente tem lá. Então, resumidamente, tá? Aquilo tudo que eu expliquei para vocês, eu acho que de repente ficou um pouquinho mais claro aqui, tá? Depois eu tiro as fotinhas dessas folhas bonitinhas aqui e mando para vocês, certo? Que são as equações que nós vamos usar agora para fazer os exercícios. Então, eu vou fazer
o primeiro exercício ali para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, então. Ó, o primeiro exemplo, vamos por aqui. Exemplo 1, tá? Deixa eu pegar ainda aqui de novo. O que que ele me diz lá no exemplo 1? Ó, tá lá no material de vocês daí, tá? Vocês podem pegar lá. Ele me diz assim, ó, se a densidade de corrente J, tá? Ó, acho que eu vou fazer assim, porque a conta vai dar... vamos fazer aqui mesmo. A conta dá um pouquinho comprida na hora que eu fizer. Se eu tenho uma densidade de corrente J dada por 1 sobre R ao cubo de 2 cosseno de θ na direção AR mais seno θ na direção de Aθ, tá? Ampere por metro quadrado. Ó, ele me deu quem? Me deu a densidade de corrente. Aí, o que que ele quer saber na letra A? Ó, na letra A, ele quer saber a corrente elétrica, então eu preciso saber o I, tá? Por uma casca hemisférica, né? Ou seja, metade dessa superfície, de raio 20 centímetros. Então, o meu raio, 20 centímetros, tá? Então, eu já sei que esse R aqui, ó, vai valer 20, tá? Como é que eu vou determinar a corrente, ó? Como é que a gente determinava a corrente lá do nosso negócio, ó? Quem que era a minha corrente? É uma integral de superfície da densidade de corrente produto escalar ds. Então, a densidade de corrente eu tenho. Eu preciso saber quem é o meu ds. Então, vamos lá, ó. Nós precisamos descobrir quem é o ds. Se nós for descobrir quem é o ds, vamos primeiro fazer o nosso desenho. Vamos pensar que eu tenho aqui x, y, z, né? E eu vou ter uma casca hemisférica, ou seja, é como se eu tivesse, vamos tentar desenhar aqui uma esfera nesse eixo, né? Aqui, ó. Então, é como se eu tivesse uma casca semisférica aí, e eu ia ter um JDS aqui, ó. Eu vou ter um J atravessando, entrando aqui, ó, né? E saindo aqui, ó. Essa é a minha densidade de corrente J. Pensem comigo agora, gente, ó. Se essa vai ser a minha densidade de corrente, e eu estou falando de uma calota hemisférica, tá? Metade de uma esfera, lembram lá das nossas coordenadas? Ou eu tenho retangular, ou eu tenho cilíndrica, ou eu tenho esférica, né? E aí, lembram que eu dei todas, o DL, o DS e o DV para vocês? Para as três coordenadas, retangulares, cilíndricas e esféricas, então o ds dessa minha coordenada aqui, né? Quem que é a minha densidade, o meu ds? Quem que é o meu, se eu pegar aqui um pedaço dessa calota aqui, ó, né? Se eu pegar esse meu ds aqui, em cima dessa calota, ela é uma superfície esférica. Se ela é uma superfície esférica, se vocês olharem lá para trás, quem que é o ds? Vai ser o r ao quadrado, né? Seno θ de φ de θ, né? Ó, essa daqui, esse aqui vai ser o nosso ds. Em função do quê? Em função desse raio, né? Em função do meu AR, ó, na direção de AR, ó, que aqui vai ser o nosso AN, o nosso vetor, né? Então, ele está na direção de AR. O que que nós podemos definir, ó, para essa superfície aqui, para essa metade de superfície? Que o meu φ, ó, o meu φ varia de onde até onde, ó. Lembram que o meu φ, quando a gente pegar esse φ aqui, ó, o φ é esse ângulo aqui de baixo, né? Ó, lembram? O φ vai ser esse aqui, ó, que anda embaixo lá da nossa superfície. Então, esse nosso φ aqui, ele vai de 0 a 2π, né? Porque ele vai fazer 360 graus. O nosso ângulo θ, ó, eu vou pegar metade dessa calota só. Então, o meu θ é aquele que descia. Lembram que nós fizemos isso, ó? Então, o nosso θ vai vir daqui até aqui. Então, o nosso θ, ele varia de quanto?
de 0 a π sobre 2, né? Ó, ele vai variar esse pedaço aqui, como se fosse, né? Porque eu só vou ter metade dessa minha circunferência, dessa minha esfera, certo? Então, ó, eu sei as variações. O φ é de 0 a 2π, porque é esse aqui de baixo, e o θ é de 0 a π sobre 2, porque é esse pedaço aqui de cima, tá? Então, agora vai ficar fácil, para mim fazer o nosso i, né? Eu vou começar aqui, porque vai dar meio compridinho, né? Para mim fazer o i vai ser quem? Vai ser uma integral de superfície de j, produto escalar ds, né? Agora eu já tenho quem? Eu já tenho j e já tenho ds. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, o nosso i vai ser quem? Vai ser uma integral dupla, né? Porque é uma integral de superfície. Então, vai ser uma integral dupla do j, que é toda essa função aqui, ó, tá? Então, quem que é o meu j? Meu j é 1 sobre r ao cubo de 2 cosseno θ de AR mais seno θ de Aθ, que faz o produto escalar do nosso ds, que é tudo aquilo ali, ó. R ao quadrado, seno θ de, vamos pôr assim, ó, de θ de φ, né? Só para ficar mais bonitinho aqui tudo junto, tá? Na direção de AR, ó, certo? Ó, aqui tá o meu produto escalar. Agora nós temos que lembrar da nossa regra lá do cálculo vetorial. Se eu fizer um produto escalar, ó, isso daqui, ó, AR por AR, é ele em função de ele mesmo, vai dar 1, né? Se eu pegar a θ em função de AR, dá quanto? Dá 0, tá? Lembram disso lá do cálculo vetorial? Se eu fizer um produto escalar da coordenada por ela, vai dar 1. Se eu fizer de diferentes coordenadas, vai dar 0. Então, isso aqui eu já elimino daqui, ó, porque isso aqui dá 0, tá? Então, quem que vai ficar? A minha integral, o meu i vai ser a integral dupla, né? De 1 sobre r ao cubo, de 2 cosseno θ, né? Ó, porque agora eu vou fazer o produto escalar disso aqui. Então, fica 2 cosseno θ, r ao quadrado, seno θ, de θ, de φ, né? Ó, fiz o produto escalar, ó. Isso aqui por isso aqui tudo deu 1, isso aqui por isso aqui dá 0. Então, isso aqui cai fora, tá? Então, ficou aqui, ó. O que que eu posso fazer aqui, ó? Né? Vamos simplificar as coisas aqui, ó. Esse r ao quadrado, porque como ele não tem função de dr, ó, as minhas variáveis são quem? De θ, de φ, né? Então, esse r ao quadrado corta com esse r ao cubo, vai sobrar um r aqui embaixo. E isso daqui, ó, esse 2 sobre r, ele é constante, né? Então, eu posso trazer para fora da integral. Então, aqui vai ficar o meu i, vai ser 1 sobre r, né? Aliás, desculpem, é 2 sobre r, né? Porque aqui é 2, ó. 2 sobre r. Vamos separar essas integrais, porque eu tenho integral de θ e integral de φ, né? Então, vamos lá, vamos fazer a integral de θ. Fica cosseno θ, seno θ de θ, né? E a integral de φ, certo? Vamos determinar aqui os nossos parâmetros, ó. O meu θ vai de 0 a π sobre 2, né? E o meu φ vai de 0 a 2π. Ok? Então, agora vamos fazer isso aqui. Olhem, gente, se nós pegarmos isso aqui, ó, essa integral aqui, cosseno θ, seno θ de θ, ó, se eu pegar a integral aqui, ó, se eu pegar assim, ó, seno θ, ó, seno θ, cosseno θ de θ. Isso daqui, ó, se eu fizer a derivada do seno, a derivada do seno é quem? Cosseno, né? Então, se eu fizer essa substituição aí, ó, da derivada do seno sendo cosseno, então eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que isso daqui, ó, eu posso fazer a derivada do seno de u de u, né?
Lembram dessa regrinha lá do cálculo, ó? Se eu disser que o meu U é seno teta, ó, e o meu DU, ó, a derivada do seno de teta. Derivada do seno teta é quem? Cosseno teta de teta, né? Ó, então, eu posso substituir isso aqui, ó, tá? Se o meu U é o seno teta, o meu DU vai ser cosseno teta de teta, ó. Então, essa primeira integral aqui, para ficar mais fácil de resolver, nós podemos determinar isso aqui, ó. 2 sobre R, integral de 0 a π sobre 2, du, né, ó. Porque o meu U é o seno teta e a derivada dele é o cosseno teta de teta, ó. Então, eu posso fazer a integral de U du. E a outra integral é o dφ, né? De 0 a 2π, tá? Vou continuar na outra folha aqui, olha aqui. Então, o que que aconteceu agora aqui, ó? Vamos continuar aqui. Então, agora vamos integrar isso aqui, ó, né? Então, o nosso I vai ser 2 sobre R. Ó, quanto que é a integral de U du? Quanto que é a integral de U? É U ao quadrado sobre 2, né? Ó, a integral de U du vai ser U ao quadrado sobre 2. Então, eu vou integrar lá, ó. Fica U ao quadrado sobre 2, que vai de quanto? De 0 a π sobre 2. E a integral de φ, né? Isso aqui é uma multiplicação, né? A integral de φ é quem? É o próprio φ, que vai de quanto? De 0 a 2π, tá? Então, agora vamos voltar aqui, ó. O nosso U é quem? Seno ao quadrado, né? Ó, o nosso U é seno de teta. Então, eu vou substituir agora de volta, ó. Lembra da integral por partes? É isso que eu tô fazendo aqui. Então, vai ficar quem aqui, ó? 2. Ah, aqui fica também fácil, ó. Vamos simplificar esses dois, que daí a gente não precisa colocar. Então, o meu U é quem? Seno teta, então vai ficar seno ao quadrado de teta, né? Sobre R, que vai de 0 a π sobre 2, vezes o nosso φ, que vai de 0 a 2π, né? Então, agora só vamos substituir aqui os valores, ó. Então, o nosso I vai ficar, é o inferior menos o superior, né? Aliás, o superior menos o inferior. Então, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de π sobre 2, menos o seno ao quadrado de 0, né? Vezes o φ, que é quem? Φ é 2π menos 0, né? Tá? Fazendo as integrais, divisão ali. E isso daqui é dividido por R, né? Deixa eu só separar aqui. Ó, isso aqui é dividido pelo R. Quanto que era o meu R? Tava aqui, ó. O nosso R era 20 centímetros, né? Então, 0,2 metros, tá? Então, aqui fica 0,2 e aqui também 0,2. Então, o nosso I vai ser... Vamos fazer direto aqui, né, gente? Ó, seno de 0 é 0, né? Então, isso aqui eu já sei que dá 0. Então, vai ficar aqui, ó, o seno de 90 é 1, né? Cabeçudo. Ó, 1 ao quadrado dá 1, 1 dividido por 0,2 vai dar 5, vezes 2π. Então, 2 vezes 3,14, né? Então, isso daqui dá 6,28, menos 0, que é 6,28. Então, vezes 5, 31, ó, a nossa corrente elétrica, nesse ponto ali, vai ser 31,4 ampere. Tá? Então, naquele ponto, a corrente fica isso daí, tá? 31,4 ampere. Ok, gente? Isso é a letra A. Agora, vamos pensar na letra B, tá? A letra B, eu só vou explicar aqui, vou deixar vocês fazerem. Ó, a letra B, o que que acontece com ele? Vai ser a mesma coisa, só que diferente, né? Ó, a letra B, ele me diz assim, ó, calcule a corrente por uma casca esférica de raio 10 centímetros. Então, o que que vai mudar agora? Vai mudar isso aqui, ó, tá? Vai ser a mesma resolução aqui, só que agora o nosso raio vai ser 10 centímetros, e ao invés de eu ter meia calota, eu vou ter a calota inteira, ó.
tá? Então, o que que significa isso? Que na letra B, o meu raio vai passar a ser, deixa eu pôr em amarelinho aqui, ó. O nosso raio agora vai ser, não vai aparecer, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, um verde, ó. O nosso raio agora, então, vai ser isso aqui, né? O nosso raio agora vai ser 10 centímetros. O nosso φ continua sendo de 0 a 2π, né? Porque é essa parte inteira aqui, ó. Só que o nosso θ agora já não é mais só metade. Ele vai ser quanto? Ele vai ser inteiro aqui, né? Então, ao invés de ser de 0 a π sobre 2, ele vai ser, eu tiro esse π sobre 2 agora e vai ficar π, né? O nosso θ agora vai ser de 0 a π. Eu vou fazer assim, gente, então, para vocês tentarem fazer, tá? Eu vou deixar vocês tentarem fazer, então. Eu vou interromper a gravação, porque eu acho que não precisa, né? E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês agora nessa questão aqui. Depois eu volto para gravar o próximo, ok?